Fala meu caro, tudo beleza? Aqui é o Gabriel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Gerenciando Web. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre cache de WordPress. Na verdade, a gente não vai só falar, a gente vai botar a mão na massa e vai testar múltiplos sistemas de cache para WordPress. Mas diferente do último vídeo, nesse vídeo aqui a gente vai fazer isso com um site completo, com uma página bem estruturada, com uma página com conteúdo, com uma página que carrega diferentes recursos de JavaScript, CSS, HTML, imagens, enfim. Hoje a gente vai testar os diferentes tipos de cache de WordPress com uma página completa, com uma página bem construída, que é um cenário mais real que a gente tem no nosso dia a dia. Então bora para a tela do meu computador aqui e vamos testar isso na prática. Então bora para a parte 2 do nosso vídeo de testes com diferentes tipos de cache. Nesse vídeo a gente vai trabalhar com o mesmo servidor do vídeo anterior, que é um servidor com 2 núcleos de CPU, 2 GB de memória RAM da Hessner, configurado com WordUps, e a gente vai testar primeiro sem cache, depois com o plugin Super Cache, depois com o Cache Enable, daí com o Rocket, aí finalmente com o WP FastCG Cache e depois também com o Redis. A gente vai repetir todos os testes do vídeo anterior, que eu vou deixar o link abaixo. O diferencial desse vídeo é que hoje a gente vai testar com essa página aqui, que a gente tem uma série de textos. Se eu rolar, deixa eu atualizar a página aqui para te mostrar. Se eu rolar aqui, você vai ver que tem animações, né? Que tem uma série de JavaScripts e outras coisas executando. A gente tem aqui um timer que interage direto com o público, ou seja, ele é um elemento que fica fora do cache. Então hoje a gente tem um cenário de um site um pouco maior, um pouco mais completo, para fazer os testes. É um cenário mais normal, tá? Eu vou abrir esse site em uma nova guia, né, uma guia anônima, para depois fazer o rebuild do cache e tudo mais, tá bom? Essa página aqui eu construí com um plugin chamado Optimize Press, tá? É o que eu considero hoje de melhor para construção de páginas. Ele é um pouco caro, mas ele compensa, ele vale cada centavo investido. Esse próprio Optimize Press, ele faz um cache aqui, tá? Mas ele não é um cache que você deve considerar, tá bom? Ele não é um cache assim, basicamente usado para ligar alguns elementos da página, algumas coisas assim. Não é um cache pensado tanto em desempenho. O Optimize Press, sim, se eu abrir o Page Builder dele aqui, ele tem recursos de otimização nativos que substituem a grande maioria desses plugins de otimização, mas para esse teste aqui eu vou deixar isso desabilitado. Se eu pegar aqui em Settings, em Page Optimizations, ele tem aqui otimização de CSS, né, otimização de JavaScript, delay de JavaScript. Ele tem a parte aqui de otimização de imagens, emojis, né, no caso ícones SVG, ele pode trazer eles para dentro do cache do servidor. Então esse cache do Optimize Press ele é para trazer esses recursos como esses daqui, né. Mas quando a gente desabilita isso, esse cache do Optimize também não muda muita coisa não. Então aqui ele tem uma parte de preloads de fontes do Google, o que eu posso manter ativado aqui porque não vai fazer diferença nenhuma. E ele tem alguns outros recursos aqui de lazy load e também para otimizar embeds de vídeo. A gente tem alguns vídeos aqui nessa página, né? Eu posso depois fazer um teste também com isso tudo ativado, mas aqui seria basicamente recursos para compactar JavaScript, CSS e otimizar imagens e recursos externos da página. Sim, são interessantes, substitui quase que qualquer outro plugin de otimização e tudo mais, mas você vê aqui que está tudo desativado, exceto a parte de otimização de fontes do Google, tá? Que não vai fazer uma grande diferença no nosso teste. Apenas explicando isso, tá? Então, uma página, hoje você tem que avaliar que é uma página com mais recursos que a gente vai testar. E para fazer os testes, a gente vai novamente trabalhar com o loader.io, mas dessa vez com cada cache a gente vai fazer 2 testes. O primeiro teste a gente vai até 100 usuários, tá? Para ver o tempo de resposta, né? E o segundo teste a gente vai até 10.000 usuários para ver o tráfego que aguenta, tá? No cenário normal, a gente não tem muito mais de 100 visitas ativas, na grande maioria dos sites, pelo menos. Então, eu quero saber o tempo de resposta de cada tipo de cache com até 100 pessoas ativas. E monitorar, a gente vai novamente monitorar aqui com o HTOP no servidor para ver o consumo de recursos, tá bom? Então, o primeiro teste, o site está completamente sem cache, né? Eu não tenho nenhum cache ativo aqui, tá? Tudo zerado, os caches. E a gente vai fazer
esse teste primeiro sem cache e vamos ver até onde é que a gente vai. Então aqui vamos colocar sem cache. Esse daqui, clientes a gente vai manter clientes ativos, a gente vai de 1 a 100 para ver com quantos ele vai bater 100% de uso de CPU, que eu acho que vai ser bem pouquinha gente, mas vamos ver. Aqui vai ser get com HTTPS, bem simples, e run test, e vamos monitorar ele também, tá bom? Esse aqui é o único que eu não preciso ir a mais gente, afinal não tem cache. Já deu 100% de uso de CPU com 6, 8 pessoas ativas, e eu só quero ver o tempo de resposta, que está aumentando bastante aqui. Carga cheia, né? Servidor já sobrecarregado. Então a gente vai vendo o tempo de resposta, já está 12, 14 segundos, 8 segundos aqui na verdade agora, né? Com 40 pessoas, 10 segundos, 10 mil, 12 mil milissegundos, tá? Então a gente consegue observar isso daqui. Só para esclarecer, esse gráfico verde mostra o número de pessoas online, que mostra o número aqui ao lado, e esse gráfico azul, ele mostra o tempo de resposta, né? Olha só, 10 segundos e aqui o teste foi abortado por causa de erros. Então aqui ele deu algum erro. Já alguma resposta errada do servidor provavelmente já fez cair, tá? Um site maior, site mais pesado. Então vamos só atualizar aqui, ó. Erro ao estabelecer conexão com o banco de dados. O servidor caiu, ok? Foi demais para ele. Um site sem cache, o servidor caiu com um pouco mais de 60 pessoas online. Então eu vou reativar tudo aqui. Vou dar um WO destaca o restart. O servidor não aguentou esse número de pessoas. Aí quando caiu o site, o teste foi automaticamente abortado, mas ele estava respondendo em mais ou menos 10 segundos e com algo entre 60 e 70 pessoas online, o server caiu. Vou trouxe o resultado aqui, tá bom? Vamos ver se o site voltou, tá bom? O banco de dados parou de responder. Por isso é muito importante você ter um cache, tá? Porque o que acontece quando você não tem cache? Cada nova pessoa que acessa tudo, tanto textos, tudo que tem aqui, links de imagens, essas coisas aí, é tudo puxado do banco de dados, né? Isso é trazido do banco de dados. E quando tem muitas pessoas acessando, é muito trabalho de banco de dados, trabalho de PHP, serviço de páginas web, é tudo uma série de trabalhos que precisam ser executados, né? E isso deu uma sobrecarga no servidor e ele caiu por causa disso. Quando está em cache, significa que tudo isso daqui não vai mais ser trazido do banco de dados, textos e tudo mais. Isso vai ser trazido apenas da pasta cache. Então a gente vai ter só o serviço do serviço de páginas web aí do Nginx nesse caso aqui, tá bom? Então vamos ativar o primeiro cache que a gente vai testar. A gente vai usar aqui o WO site update ifin wp-sc, que é o super cache. A gente vai ativar o plugin super cache por aqui, fazer a instalação dele. Se você não sabe o que eu estou fazendo aqui, recomendo que veja o vídeo anterior, que a gente explicou um pouco mais sobre essa configuração do servidor que a gente está usando. Eu vou deixar o link abaixo também. Então, agora aqui dentro eu vou acessar o plugin super cache, que provavelmente foi instalado agora. Nós temos aqui o super cache instalado pelo comando e a gente vai ativar o cache e vai dar um update status, tá? Vamos testar o cache para ver se tá legalzinho, né? Ele vai fazer um teste e agora a gente vai ver se vai aguentar alguma coisa. Então, cache ativado, todos os testes ok. Agora eu preciso só, para ter a certeza de que esse cache tá ativo, fazer o reload em uma nova guia aqui, tá? Então beleza, a gente já tem isso e agora eu vou criar um novo teste. Aqui eu não preciso fazer outro teste, a gente já viu o resultado sem cache, né? Então agora no caso testes, um novo teste, a gente vai usar aqui o super cache, eu vou chamar de SC, manter clientes, eu vou de 1 a 100 de novo, tá? Pra gente ver isso, duração 1 minuto, aqui vai ser get no HTTPS, eu vou já abrir o htop aqui para monitorar, htop, vamos ver a quanto vai agora. Então agora, run test. Talvez se o resultado for pífio, né, eu não preciso nem repetir o teste aqui com o super cache, tá? Vamos ver. Nós estamos com 70% de uso de CPU com 10 pessoas online. 80%, 90% vai bater 100% com algo em torno de 20 pessoas online.
tá? 25 pessoas, 30. Já está se saindo melhor do que um teste sem cache. Nós estamos com 90% de uso de CPU com 40 pessoas online. Vai bater 100% aí com 50 pessoas, mais ou menos. E o tempo de resposta agora está em 40 milissegundos, tá? O que já é consideravelmente melhor, né? Já é consideravelmente melhor do que o teste sem cache. O teste sem cache a gente já conseguiu derrubar o servidor com mais ou menos esse mesmo volume de pessoas ativas, né? E o tempo de resposta estava em 10 segundos, agora não chega nem a 1/10 de segundo, chega a 100 milissegundos o tempo de resposta, o que é 1/10 de segundo, então... Tá? Então aqui o resultado, e dessa vez a gente já não derrubou mais o site, ó. Site ativo, né? Tudo belezinha, e foi consideravelmente bom, né? Não tivemos quedas, não tivemos nada, então a média que deu aqui foi 42 milissegundos, tá? Então eu não preciso fazer um outro teste com o Super Cache aqui, por quê? Porque a gente já viu que ele bateu 100% de uso de CPU, né? Com em torno de 50 pessoas online, então isso já seria um limite, né? Com a utilização do Super Cache para esse servidor, para uma página grande, para uma página como essa desse exemplo aqui, tá bom? Então, um limite para esse servidor com o cache, Super Cache, ele já bateu 100% de uso de CPU com 50 pessoas online. Eu sempre jogo que ele pode suportar metade, então seria uma configuração para umas 25 pessoas, não mais que isso, tá bom? Eu sempre jogo mais ou menos a metade do que bate 100% aqui. Bateu 100% com 100 pessoas, 50. No caso aqui bateu 100% de uso de CPU com 50 pessoas, eu limito a umas 25, mais tráfego que isso eu não vou receber, até para conservar o tempo de resposta aqui, né? Para o site ficar rápido para os usuários. Mas a diferença aqui já foi muito, muito grande. Então vamos preparar o servidor para outro cache, né? Agora vamos usar o cache enable. Tá? Então vou vir aqui em plugins e eu vou apagar ou desativar o Super Cache, vou deletar ele, ok? Aqui no servidor eu estou aqui dentro da pasta WP Content, vou dar um ls aqui para ver se ficou arquivos de cache antigos aqui dentro. Não ficou nada não. De toda forma eu vou limpar o cache aqui para ter certeza que não ficou nada. Agora eu vou dar um wo site update o meu domínio, tá bom? E agora eu vou ativar o ifin wp cache enable, né, cache enable, outro tipo de cache, que nós também temos disponível aqui. Provavelmente ele vai instalar o plugin de forma automática aqui, tá? O cache enable instalado, vamos abrir ele. Então aqui tá tudo certinho, parece que a configuração também já tá ok aqui. E vou dar um save and clear, né? Só vou dar um ls aqui para ver se ele criou para nós um arquivinho de cache aqui, ó, mas a pasta de cache ainda não existe. Então eu vou acessar aqui no anônimo para fazer o reload desse cache. Esses plugins geralmente requerem um primeiro acesso para fazer a construção do cache. Eu vou dar um ls aqui, já apareceu uma pastinha cache aqui, ó. Então já está aí. Agora eu já posso monitorar com htop, e eu já posso executar um novo teste. Então eu vou vir aqui nos testes e vamos criar um novo teste. Dessa vez a gente vai usar o cache enable. Manter clientes de 1 a 100, tá? Que eu sei que é mais ou menos isso daí que vai dar para fazer. E aqui o meu site usa HTTPS. Vamos teste, vamos abrir aqui lado a lado e vamos monitorar o que vai acontecer agora. Estamos com perto de 60, 70, 80, 70% de uso de CPU no teste carregando aqui ainda não mostrou para nós na tela, mas já estamos com 15 pessoas ativas com 80%, 70% de uso de CPU. Vamos ver a quantos vai antes de bater 100% de uso de CPU. Tempo de resposta em 25 milissegundos. Tá? O teste anterior, com 100 pessoas, ele estava em 80 milissegundos, o que é 1/10 de segundo, né? Um pouco menos de 1/10 de segundo. Chegando a 90% de uso de CPU agora, com 60 pessoas online. Tá? Com 60 pessoas online, estamos em 80 pessoas. Ainda estamos em 80% de uso de CPU. Ó, já está se saindo melhor em consumo de recursos
e tempo de resposta do que o Super Cache, tá? Eu já, em outros testes, eu também já tinha gostado do resultado do Cache Enable, tá? Aí, ó, a gente teve um retorno mais bacana com ele. O tempo de resposta aqui ficou abaixo dos 80 milissegundos, mas ele suportou mais tráfego. Aqui nós chegamos a 100 pessoas sem bater 100% de uso de CPU, mas muito próximo a isso. Já que o Super Cache ele bateu 100% de uso de CPU com 50 pessoas, né? Então aqui chegou a 100 e não bateu 100% de uso de CPU. Então suporte a tráfego com o Cache Enable aqui já seria melhor, tá? Olha só, 80 milissegundos, que é um baita de um tempo de resposta, é excelente. E ótimo, eu gostei do resultado de forma geral. Agora a gente vai para o nosso querido WP Rocket, tá bom? Então o que eu vou fazer em primeiro lugar aqui? Eu vou pegar aqui nos meus plugins instalados, e eu vou desativar o Cache Enable, né? E vou deletar ele, ok? Agora, aqui nas minhas pastas, eu vou ver se ficou resquício de cache. Não, ele apagou tudo. Isso é o legal desses dois plugins, o Super Cache e do Cache Enable. Você apaga o plugin, ele elimina completamente os resquícios de cache, tá? Tem outros plugins de cache que mantém um monte de porcaria aqui dentro, e a maioria das pessoas não sabe lidar com isso e se depara com um monte de bug nos sites. Então, pasta de cache que ficar atrasada aqui, ou outros arquivos de cache dentro da pasta WP Content, você deve eliminar também quando você desinstala algum plugin de cache. De toda forma, aqui no WordUps a gente tem o WO Clean Ifin All, que tem o objetivo de limpar caches antigos. Agora a gente vai dar um WO Site Update, aula cache, ifin WP Rocket, que é o famoso plugin de cache WP Rocket, tá? Aqui ele faz o que com esse comando? Configura o Nginx, o nosso serviço de páginas web, para usar o WP Rocket. O Nginx ele pode ser otimizado para diferentes tipos de cache, é isso que a gente está fazendo aqui. Mas como o WP Rocket não é um plugin pago, tá? É um plugin pago. Você precisa instalá-lo por aqui. Ele não instala automaticamente aqui porque é um plugin que não pode ser instalado dessa forma. É um plugin que você precisa comprar. Eu tenho uma licença dele aqui e eu acho que eu já fiz o download dele aqui, ó, o Rocket. Então eu vou instalá-lo aqui na minha conta, no meu site, né? Ele já está ativo na minha conta do WP Rocket. É um plugin que vale a pena comprar e você já vai descobrir isso pelo resultado que a gente vai ter nesse teste aqui, tá? A diferença é gritante com plugins gratuitos, de forma geral. Eu vou olhar aqui no WP Rocket, eu vou ativá-lo aqui em Settings e eu vou te mostrar aqui o WP Rocket, né? Deixa eu ver, aqui ele está me oferecendo o CDN. O CDN é interessante também, mas não nesse caso. Você vai ver que ele tem otimização de JavaScript, de mídia, né? Uma série de recursos mais avançados, otimização de banco de dados. Mas o que eu quero testar aqui nele é o cache. Então eu estou com o cache ativo aqui. Eu vou salvar as configurações. Aqui no meu servidor eu vou dar uma olhadinha aqui com LS, se ele já carregou o Advanced Cache, já está tudo aqui. As configurações do Rocket, ele faz tudo sozinho. O WP Rocket ele tem uma função de carregar cache sem que você precise de um primeiro acesso. Então ele vai ficar rápido desde o primeiro acesso. De toda forma, eu vou dar um update aqui na página para a gente ver, ter certeza que foi carregado o cache dessa página. Agora aqui no loader.io eu vou criar um novo teste. Vou criar um novo teste aqui. E vou chamá-lo de Rocket. Novo teste. Esses plugins eles estão acessíveis para qualquer configuração do servidor, tá? Então aqui eu vou chamá-lo de Rocket. Manter clientes, eu vou de 1 a 100 para ver quanto de uso de CPU ele vai nessa configuração e qual é o tempo de resposta do site. Então vamos dar um run test e vamos abrir aqui o HTOP para monitorar. Estamos em 50% de uso de CPU, o teste sendo carregado. 50, 40% de uso de CPU e com quantas pessoas? Com 20 pessoas ativas, com 12, 15 milissegundos, com 10 milissegundos de tempo de resposta. Deixa eu ver, 20, ó. Mas estamos com 50 pessoas ativas com 50% de uso de CPU agora, tá? Vamos lá, 60 pessoas, mais ou menos 60 usuários online, 50% de uso de CPU, com um tempo de resposta de 40 milissegundos, né?
40, 50 milissegundos. Vamos ver quando ele chega aos 100, tá? Você está vendo, tá 80 usuários, está com 50% de uso de CPU, ok? Com 60 milissegundos de resposta aqui. 100 usuários, 50% de uso de recursos, com um tempo de resposta um pouco inferior a 80 milissegundos. Então, aqui você já percebeu uma grande diferença no uso de recursos do servidor. Não chegou perto do 100, se manteve aí em torno de 50%. O tempo de resposta do servidor chegou próximo aos 70 milissegundos com 100 pessoas ativas. Consideravelmente melhor do que os testes anteriores que a gente fez. Talvez não em velocidade do site até aqui. Em velocidade do site, só com o cache, mais ou menos o tempo de resposta ficou igual. Mas o público que a gente pode alcançar com a mesma configuração do servidor, com o mesmo preço de servidor, já melhorou bastante. E quanto a gente poderia alcançar agora, eu vou descobrir nesse teste. Então agora eu vou aqui a 10 mil pessoas ativas nesse site. Eu quero ver exatamente se for cair, com qual tráfego vai cair, né? E também com quantas pessoas online vai bater 100% de uso de recursos do servidor. Então eu vou dar aqui um run test e vou deixar o HTOP aberto aqui do lado para a gente ver quantas pessoas precisa nessa página para bater 100% de uso de CPU. Vamos ver, vamos observar. 400 pessoas ativas, 2.000 pessoas praticamente no site e já está respondendo com 4 segundos, né? Então o tempo de resposta está aumentando por causa do tráfego que nós estamos tendo, mas mesmo assim ele está se mantendo com uso de CPU baixo, com 4.000 pessoas no site, 50% de uso de CPU, tá? Então agora chegamos a 80, 60, 80, 100% de uso de CPU com 5.000 pessoas online. Mas aqui o tempo de resposta do servidor já estaria aí perto dos 15 segundos, né? O tempo de resposta do site para esse tráfego. E vamos ver se o servidor vai aguentar ou se ele vai abortar aqui por causa de queda de serviços do servidor, tá? Chegamos agora a 8.000 pessoas com tempo de resposta de 20 segundos. 100% de uso de CPU. Eu acho que não caiu. Deixa eu só confirmar isso antes de tirar uma... Ó, tá de pé ainda o site. Tá belezinha. Você já viu que aqui a gente suportou 5.000 pessoas online, tá? 5.000 pessoas online antes de bater 100% de uso de CPU, né? E mesmo com 10.000 pessoas acessando o site, a gente ainda não conseguiu derrubá-lo, só pelo simples fato de ter ativado um cache de boa qualidade. Mas não seria algo aceitável, seria algo aceitável até por aqui, ó, que seria mais ou menos umas 2.500 pessoas online, que é o que eu te falei, é metade do que ele bate 100%. Então a gente chegou a 5.000 pessoas com 100% de uso de CPU, então mais ou menos a metade aqui, ó, a metade é um pouco abaixo da metade disso daqui, ele teria respondido em 2 a 3 segundos, mas 2.000 pessoas, aí a resposta do site ainda seria em torno de 3 segundos, algo aceitável. Quando passa muito disso, o site começa a responder muito devagar, então chegamos aqui a um limite de, deixa eu ver aqui, 20 segundos, 20.000 milissegundos, né? Então 20 segundos mais ou menos de tempo de resposta do site com 10.000 pessoas ativas, mas já vimos que é uma diferença gritante num cenário sem cache para um cache mediano e um cache bom como esse daqui, tá bom? Agora a gente vai para soluções de cache não tão convencionais. Por exemplo, esses aqui que eu mostrei até agora, você poderia baixar o plugin e instalar no seu site, tá? Ou comprar o WP Rocket, no caso, e instalar no seu site, indiferente de qual servidor você esteja utilizando. Mas essa configuração de servidor em específico que a gente utiliza aqui com o Wordups, ele traz algumas configurações de cache nível servidor, que são o FastCG, que a gente vai testar agora, e também o Reds, que a gente vai testar no próximo teste. Então vamos lá, vamos primeiro desabilitar o WP Rocket aqui, né, para testar um outro plugin. Esses plugins, esses próximos testes de cache são cache nível servidor, que você já precisa de uma configuração específica no servidor para utilizá-los, tá? Vamos deletar.
O Rocket deixa resquícios, deixa restos. Então, desinstalei o Rocket, mas ficou aqui uma série de coisas referentes a ele. Ficou esse Advanced Cache PHP e ficou o cache dele aqui ainda. Então, eu vou dar um rm-0 e vou apagar essas coisas aqui que não me interessam, tá? Opa. Apaguei, tá? Se olhar agora aqui, não tá mais lá. Tá? Então agora eu vou ativar o FastCG Cache, que aí já depende muito do servidor para você poder utilizar esse recurso. Uma das configurações com a qual a gente pode ativar esse recurso de forma muito fácil, tá? O WordUps é uma das melhores soluções para trabalhar com o FastCG Cache. Ele é muito fácil de ativar aqui. Tudo que eu preciso fazer é usar o WO site update, né? O meu domínio, e eu vou entrar com o comando com o parâmetro ifin wp fc para ativar o FastCG Cache. Então com isso eu estou ativando o FastCG Cache. O FastCG Cache ele faz o cache no servidor, mas o WordPress não consegue limpar esse cache sem o auxílio de um plugin. Então nesse caso entra o Nginx Helper. Ele não tem a função de fazer o FastCG Cache, ele não ajuda a formar o cache, mas ele limpa o cache do FastCG quando a gente toma ações como essas aqui, como publicar um novo artigo, modificar um artigo, né? Apagar um comentário, publicar um comentário, esse tipo de coisa. Então quando a gente faz essas ações no site, o plugin Nginx Helper limpa o cache do nosso site para aparecer essas novidades, para aparecer esses novos recursos. E é um dos caches assim mais leves e mais eficientes que a gente já testou por aqui. O FastCG é um cache muito bom, tá? Ele consegue incluir de forma geral muito mais coisas no cache do que as alternativas, tá bom? E assim, não é um cache que com facilidade quebra páginas. Dependendo do cache que você vai usar, você pode acabar quebrando o seu site, né? Tem caches aí que trazem alguns recursos a mais e acabam quebrando recursos do site. O FastCG é muito raro de você ver esse tipo de erro. Então agora com o FastCG instalado, vamos monitorá-lo aqui com htop, só para ter a certeza de que o cache foi carregado. Ele só carrega quando você acessa a página através de uma nova guia. Então, acessei. Então, primeiro teste a gente vai fazer aqui para monitorar o tempo de resposta. Então, uma situação normal, 100 pessoas online no máximo. Então, vamos de 1 a 100 e depois a gente vai de 1 a 10 mil para ver o que vai acontecer com o suporte. FastCG Cache, manter clientes, primeiro de 1 a 100, tá? Aqui vai ser HTTPS, run test, vamos monitorar o uso de recursos do servidor e o tempo de resposta. Estamos aí com 10, com 40% de uso de recursos, 50%, 30%, 40%, caiu um pouquinho. Agora com 15 pessoas online, vamos ver a quanto chega aqui e qual vai ser o tempo de resposta final. 25 pessoas, 40, 50% de uso de CPU, deu um pico um pouco mais alto, mas está se mantendo aí em 50% de uso de CPU, com tempo de resposta de 25 milissegundos, tá bom? Então vamos aguardar um pouquinho e vamos ver o resultado final. Estamos agora com tempo de resposta de 30 milissegundos para 60 pessoas online, tempo de resposta de 40 milissegundos para 70 pessoas online, tá? Agora nós estamos com tempo de resposta de 50 milissegundos para 80 pessoas online. Chegamos a 60 milissegundos com 90 pessoas. Vamos lá. Até agora, em desempenho, foi o melhor. Ele chegou aí a 60 e poucos milissegundos de resposta, tá? Com 100 pessoas ativas no site, o que é muito bom. Com os outros que a gente testou aqui, tanto o Rocket, com os outros caches, né? A gente já bateu 100% de uso de CPU muito antes, né? Com o Super Cache, com o Cache Enable, a gente já tinha batido 100% de uso de recursos e a gente chegou aí aos seus 80 a 100 milissegundos. Aqui ficamos entre 60 e 70 milissegundos de tempo de resposta, com 100 pessoas ativas e o uso de recursos do servidor chegou em 50%. Então até aqui, em tempo de resposta, foi o que melhor se saiu. Ok? O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou modificar o teste para ver qual é o tráfego que a gente poderia alcançar no máximo com essa configuração, mais ou menos, tá? São valores sempre aproximados. Lembrando que é uma página completa, grande, bem construída, que tem algumas coisinhas que não vão ficar no cache, tá? Então agora a gente vai a 10 mil pessoas para ver quando que vai bater
os 100% de uso de CPU. Vamos ver. Ó, teve uma média de 36 milissegundos de resposta ao teste anterior, né? Até agora, em tempo de resposta em velocidade, o FastCG foi melhor do que o Rocket, que é uma solução paga, né? Já estamos com um tempo de resposta de 8 segundos com 4.000 pessoas online, tá? 40% de uso de CPU. Vamos ver quando bater 5.000. Eu acho que ele também vai bater 100% de uso de CPU com 5.000 pessoas online. Mesma coisa que a gente viu acontecer com o Rocket, tá? Quero ver o final do teste para ver se ele vai cair, né? Se o server vai chegar a cair ou não. Ó, chegamos a 15 segundos de resposta, mais ou menos, com 8.000 pessoas online. 100% de uso de CPU a partir dos 5.000, mas vai suportar os 10.000 de tráfego sem cair, tá? Chegamos a 10.000 pessoas de tráfego, aqui chegou a um limite de 18 milissegundos, 18 segundos no caso, e aí se manteve. Mas seria aceitável até mais ou menos isso daqui também, em torno de 2.000 pessoas, 2.500 pessoas. Assim, eu vejo aqui que ele foi minimamente melhor do que o Rocket, tá? Se saiu minimamente melhor do que o Rocket e ele é gratuito, a questão é a configuração dele. Então, se você estiver usando um servidor configurado com WordUps, fica fácil ativar esse cache. Em outras configurações específicas, talvez não seja possível, ok? Então, vamos ver isso agora. Resultado aqui. Assim, eu posso dizer que foi bem semelhante ao Rocket. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ativar o Reds. Então vamos ativar aqui. Primeiro tirar todos os caches, wo clean ifin all. Agora a gente vai ativar o Reds cache, wo site update, o nosso domínio e ifin wp Reds, tá bom? Opa, eu digitei errado aqui. Pronto, o Reds ativo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações, nos plugins instalados. Agora a gente está usando apenas o cache de página do Reds, né? Somente o cache de página do Reds. Eu vou dar aqui um wo só para esvaziar esses caches todos e vou renovar o cache acessando num domínio anônimo. Ficou... Deixa eu ver. Tá aqui. E agora vamos ver o comportamento do Reds para essa página em questão, tá bom? Vamos lá. Testes. Aqui eu vou abrir o HTOP já para monitorar. É normal ele bater 100% aqui em um núcleo quando a gente abre o HTOP, né? Então, novo teste. Vamos chamar de Reds. Vamos de 1 a 100, tá? HTTPS, o run test, vamos monitorar aqui. Então esse aqui é o Reds, opa, aqui, de 1 a 100 por 1 minuto. Run test. Vamos monitorar o Reds aqui. Tempo de resposta. Aqui também acredito que vai ficar em torno de 50% de uso de CPU, até 100 pessoas, mas eu estou curioso para ver o tempo de resposta do nosso site. Vamos ver se vai ficar abaixo de 100 milissegundos também. Estamos com 40 pessoas e um tempo de resposta de 25 milissegundos. Estamos com 60 pessoas com 40 milissegundos de tempo de resposta. 50 milissegundos com 80 pessoas. E vamos ver o resultado final. Ó, chegou aí 50% de uso de CPU, não passou muito disso, né? Eu posso dizer que o cache de página do Reds, tá? E o cache de página do FastCG Cache foram iguais. O comportamento foi igual. Assim, esses caches de nível superior, esses caches mais pro, né, esses caches melhores,
eles são muito semelhantes entre si. A gente viu aqui um resultado semelhante com o Rocket, com o Reds e com o FastCG. Foi muito parecido em todos os testes, né? Usando apenas o cache de página. Aqui a gente também chegou perto de 80 milissegundos, não teve uma grande diferença. O que se saiu aqui minimamente melhor foi o FastCG, né? E também é o meu favorito. Bom, e nesse momento eu vou editar o teste aqui. Eu vou a 10 mil pessoas para ver como vai ser o suporte a tráfego do Reds, se ele vai suportar tanto tráfego como os nossos testes anteriores. Eu já posso te adiantar que provavelmente não, tá? O Reds, ele tende a responder mais rápido em servidores maiores principalmente, mas ele não tem o mesmo suporte a tráfego, mas para o tráfego que vai acessar, ele tende a ter uma resposta mais rápida, tá? Então vou dar um teste aqui e vou monitorar pelo HTOP para a gente ver se com quantas pessoas online ele vai alcançar o 100% de uso de CPU e se ele vai conseguir segurar um volume de 10 mil pessoas, tá? Vamos ver, aqui ele está mostrando 60% de uso de CPU, 70% com 1000 pessoas online, 1500, e o tempo de resposta com 2.500 pessoas está em 2 segundos. Em 3.000, 2 segundos. E nós estamos aí com agora 70% de uso de CPU, 40%, caiu. Já vi aqui que deu um erro, então provavelmente é o que eu falei, o Reds ele não tem a mesma demanda, ele não suporta tanto. Vou atualizar a página aqui e vamos ver o que nós temos de resposta, site offline. Pelo tipo de erro aqui eu já consigo analisar, já consigo perceber que não foi banco de dados que caiu, foi o serviço de páginas web. No caso o Nginx travou e parou de responder. Ele não conseguiu atender a mesma quantidade de solicitações que o FastCG nesse caso, tá bom? A gente viu que zerou o uso de recursos aqui, né? Mas tivemos uma queda com exatamente 3.000 pessoas, 3.700 pessoas online, mais ou menos, tá? Aqui nós tivemos uma queda e ele estava com um tempo de resposta de 9 segundos. É o que eu já previa, tá? Eu já tinha uma ideia de que isso ia acontecer no caso do Reds aqui. O Reds, ele é para servidores maiores, no meu ponto de vista. Não que ele não funcione bem em servidores pequenos, mas em servidores pequenos ele não vai conseguir suportar o mesmo tráfego que o FastCG, tá? Então, o Reds ele tem mais funções, mas eu acredito que o melhor que eu posso fazer é gravar outros vídeos falando disso. O Reds, nesse caso aqui, a gente testou apenas o cache de página, ok? A gente testou apenas o cache de página do Reds. O Reds ele também tem cache de objetos, cache de banco de dados. Esse cache de banco de dados é possível combinar com o Reds cache de página, é possível combinar com o FastCG cache. Ele é possível combinar, se eu não me engano, até com o Rocket e com outros plugins, tá? Então, assim, o Reds ele abre uma gama maior de possibilidades, ele tem algumas funções específicas que vale a pena a gente falar mais sobre isso em um outro momento. Nesse vídeo aqui eu acredito que não vai agregar muito, porque mesmo se eu ativar o cache de objeto do Reds, né, se eu ativar o cache de objeto do Reds, ele também vai cair mais ou menos aqui. Nesse caso aqui ele não vai fazer uma grande diferença. Então a gente vai finalizando esse teste por aqui. Eu só vou usar aqui o WO Restart, tá? Para reiniciar todos os serviços. Ele reiniciou o Nginx, então nesse caso aqui eu acredito que também vai voltar ao site, tá? Então é isso. A gente já percebeu que aqui nesse cenário, nesse servidor, um servidor pequeno, com 2 núcleos de CPU, 2 GB de memória, o FastCG se saiu muito bem e o WP Rocket também se saiu muito bem. Os dois se equiparam, né, em questão de suporte a tráfego e tempo de resposta para esse tráfego. A nossa terceira melhor opção aqui foi o Reds, tá? Foi o Reds, que a gente chegou a mais ou menos umas 3.000 pessoas ativas. Ele não suportou esse tráfego, mas mesmo assim o Reds aqui se mostrou muito superior ao Cache Enable e também ao Super Cache, que nós chegamos a 100 pessoas apenas. Então você pode ter suas próprias métricas, os seus próprios comparativos. E sem cache, sem a utilização de nenhum cache, nosso servidor já caiu com menos de 100 pessoas, tá? A gente já conseguiu ver tudo isso. Agora, muitas pessoas têm me perguntado, Gabriel, vale a pena pegar na Hetzner ou na minha empresa de cloud e investir mais em um servidor
pegar, por exemplo, vir aqui no Rescale e aumentar bastante o tamanho do servidor, né? Pegar um servidor grande para ver se ele suporta mais tráfego e tem um tempo de resposta melhor. Eu acho que vale a pena a gente fazer um outro vídeo e fazer todos esses testes usando um servidor maior. Então esse vai ser o assunto do próximo vídeo. E se você quer acompanhar o nosso próximo vídeo, clique aqui embaixo em inscreva-se, que aí você vai ser notificado sobre os nossos novos vídeos. E se você quiser me dar uma pequena forcinha, dá um joinha no vídeo. Dessa forma a gente possivelmente consegue alcançar mais pessoas aqui pelo YouTube, e isso também nos anima a gravar mais conteúdos. Para esse vídeo, eu ainda quero te fazer o convite para se inscrever no Gerenciando Web Academy, né, no gerenciandoweb.com.br, que a gente tem vários cursos, né, sobre ferramentas e estratégias de marketing digital. Aqui você vai ter treinamentos de marketing digital, de domínios, servidores, DNS, SSH. A gente tem treinamentos completos, como utilizando, por exemplo, o aPanel, que é uma opção de configuração de servidor, né? A gente tem o curso Super Servidor, a gente tem treinamentos de Mautic, de WordPress, tudo o que é mais técnico em projetos digitais. Toda essa parte que as pessoas geralmente têm mais dificuldade, porque tem pouco material bom sobre esse tipo de assunto na internet. Então a gente busca trazer aqui, através do Gerenciando Web, assuntos mais técnicos. Conteúdos que vão te ajudar a montar uma infraestrutura robusta, segura e escalável para os seus projetos, tá? Então, quanto antes você puder se inscrever, vai ser melhor, porque a gente tem planos de fazer um reajuste nos valores da assinatura para novos alunos. Então, daqui a alguns dias é possível que a gente tenha um aumento de preço, né? Esses reajustes de valor a gente faz de tempos em tempos, então quanto antes você se inscrever, é a certeza de que você vai se inscrever num plano um pouco mais barato, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que esse conteúdo, que esse vídeo tenha agregado um pouco no seu conhecimento. Um forte abraço e aguardo por você nos próximos vídeos. Tchau, tchau.